Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre os sistemas processuais penais, tá bom? Sistema inquisitivo, sistema acusatório, sistema misto. De antemão eu já preparei um artigo lá no nosso blog, tá bom? destrinchandodireito.com, vai estar o link aí na descrição, tá certo? Então sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo, tudo bem? Vamos começar pelo sistema inquisitivo, tá pessoal? E o que é esse sistema inquisitivo? É quando no processo judicial, os atos que acontecem dentro do processo judicial, acusar, defender e julgar, ele é centralizado em uma única pessoa, na pessoa do juiz. Ou seja, não existe aqui uma obrigatoriedade de existir uma acusação pelo Ministério Público e muito menos de ter uma defesa de fato, porque a acusação, a defesa e o julgamento é tudo centralizado na pessoa do juiz. E nesse sistema, pessoal, é totalmente ilícito, tá, ao juiz, totalmente, prosseguir com o processo criminal ex officio, tá? E o que é esse ex officio? Tudo depende dele. Basicamente isso, que tudo depende dele. Depende dele a acusação, a defesa, o julgamento. Então, se ele quiser, ele pode perpassar por todas essas partes por ex officio. Tá certo? Portanto, o juiz ele pode decidir em substituir as partes e no lugar ele pode determinar uma produção de provas, por exemplo, tá? Se achar necessário para demonstrar um certo fato ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Então é questão de lógica, tá pessoal? Se no sistema inquisitivo todas essas ações de acusar, defender e julgar está centralizada na pessoa do juiz, o acusado ele não possui quaisquer garantias. Ele não possui direito a uma ampla defesa, a um contraditório, a um devido processo legal. Então ele dá margem, esse sistema ele dá margens para excessos processuais, tá bom? Vou até deixar grifado aqui para vocês. E é justamente por esse motivo que esse sistema, os processos, eles não são públicos, tá? Porque o juiz ele age de forma discricionária. Então note que falta princípios processuais. Eu até já fiz uma resenha crítica sobre um livro chamado O Processo, de Franz Kafka. Não sei se você já leu, se você já tiver lido esse livro, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu já fiz uma resenha crítica sobre esse livro e eu publiquei lá no blog. Vou deixar aí na descrição o link para você conferir. Eu faço realmente uma relação com esses princípios processuais, tudo bem? Referente à obra de Franz Kafka com os princípios processuais, tá bom? Então tá bem bacana essa resenha, espero que vocês gostem também, tá aí na descrição, beleza? Então, bom, a defesa ela é bem restrita, tá, nesse sistema, não tem contraditório e ampla defesa, como eu já disse, e não existe a presunção de inocência, diferentemente do sistema acusatório. E por esse motivo, a questão da prisão preventiva, ela é bem mais simples, tá bom? Porque não tem essa presunção de inocência. E agora para o sistema acusatório, tá? Diferentemente do inquisitivo, ocorre o quê? Ocorre a distinção absoluta dessas ações que eu citei inicialmente para vocês, tá bom? Acusação, defesa e julgamento. Esses três papéis, ele é representado por pessoas distintas. O julgamento na pessoa do juiz, a acusação na pessoa do MP, do Ministério Público, e a defesa na pessoa do advogado, do defensor público, enfim. Então ninguém pode ser chamado a juízo sem que haja uma acusação. Diferentemente do inquisitivo. O inquisitivo, o juiz poderia fazer todas as ações do processo de forma discricionária. Tudo dependia dele, praticamente. Então, é bem questão de lógica, tá? Nesse sistema é assegurado já a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Ou seja, o acusado ele pode realmente se manifestar, exceto quando ele realmente quiser abrir mão desse direito de se manifestar depois da acusação. Outro ponto bem interessante sobre o sistema acusatório, pessoal, é que os atos processuais eles são públicos, tá? Diferentemente do inquisitivo, que o juiz age de forma discricionária, por isso que os processos, eles não são públicos. Nesse caso não. Os processos, os atos processuais, eles são públicos, exceto se tiver algo previsto em lei para ele não ser público. Aí quanto à produção de provas, eu separei esse ponto aqui porque eu acho bem interessante essa produção de provas, tá? No sistema acusatório, as provas elas são formadas pelas próprias partes. Então tem a questão da isonomia processual, em que a acusação e a defesa devem estar em posição de equilíbrio no processo, tratamento isonômico. Então tem até alguns pontos que, por exemplo, a gente vai ver no sistema misto, em que o juiz ele pede determinadas provas para tirar suas dúvidas sobre o processo. Então nesse sistema, pessoal, a questão da prisão provisória, da segregação provisória, ela já é mais rigorosa, porque em regra ele responderá por liberdade, tá? Em liberdade, na verdade, exceto em hipóteses em que atos, fatos ou circunstâncias relacionadas ao seu delito demonstrem a necessidade de uma prisão provisória, segregação provisória, enfim. Então essa questão
da prisão provisória, ela já é mais rigorosa do que no processo, né, no sistema, na verdade, perdão, no sistema inquisitivo. Indo agora para o sistema misto, o próprio nome já deixa bem claro, tá? É um misto entre esses dois sistemas que a gente já estudou, o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. E nesse sistema existe as garantias processuais, né, as garantias constitucionais, como a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório. Porém, existem alguns aspectos desse sistema, como eu até já disse anteriormente, o juiz ele tem meio que uma faculdade de produção de provas. Ele pode fazer essa produção de provas, como também trazer restrições quanto à publicidade do processo em determinadas situações. Mas em regra é basicamente a mistura, tá? A mistura desses dois sistemas que a gente já estudou, o acusatório e o inquisitivo. A parte do acusatório é quando existe garantias constitucionais, a presunção de inocência, ampla defesa e também o contraditório. E o inquisitivo é porque o juiz ele age de ofício, tá? Ele age de ofício como, por exemplo, na produção de provas e na restrição da publicidade do processo. E bom, pessoal, qual o sistema adotado no Brasil, tá? Embora o nosso Código Penal ele não traga características do sistema inquisitivo, o sistema processual penal como um todo, tá? De forma geral, ele é acusatório, tá certo? Pois a leitura que a gente faz do Código de Processo Penal de 1941, é levado como base a nossa Constituição de 1988. Então, o sistema processual adotado no Brasil é o acusatório, embora não tenha previsão realmente de forma expressa na legislação brasileira. Pessoal, caso você queira fazer um estudo mais aprofundado sobre esse conteúdo, sobre esse tema, nessa diferença entre sistema acusatório, misto e inquisitivo, eu preparei um artigo completo, tá bom? Vai estar no link da descrição. Eu espero que vocês gostem. Caso você goste desse artigo, volta aqui e deixa aí nos comentários o que é que você achou, se você gostou desse vídeo, tá bom? E compartilha aí com os amigos, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo e valeu!